Sejam bem-vindos ao canal do YouTube Juninho Noronha, galera. E hoje eu quero contar uma curiosidade sobre o Padre Pio. Muita gente é devota do Padre Pio, mas muitas pessoas desconhecem fatos interessantíssimos da história do Padre Pio. E o fato que eu vou contar hoje é sensacional. Galera, durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943, mais precisamente no mês de setembro, os bombardeios americanos e britânicos atacavam a Itália, destruindo casas de armamento dos alemães. E havia uma casa alemã de armamentos, de suprimento de armamentos para os soldados alemães, mesmo em São Giovanni Rotondo. E você sabe que o convento do Padre Pio fica em São Giovanni Rotondo, na Itália. E quando os bombardeios norte-americanos e britânicos iam atacar essa região, inclusive Fórdia e Apulia havia já sido devastada pelas bombas norte-americanas, quando eles iam atacar, principalmente essa casa de alemães que tinham lá, uma casa de suprimento de armas de alemão que tinha lá, eles não conseguiam. E aí acontecia uma coisa extraordinária. E o que era que acontecia? O Padre Pio entrava na jogada. E o que era que o Padre Pio fazia? Rezava a missa? Claro que ele rezava a missa. Rezava o rosário? Sim. Inclusive o Padre Pio rezava 5 rosários por dia. O Padre Pio atendia a confissão? Sim, o Padre Pio atendia a confissão. O Padre Pio recebia soldados, tanto norte-americanos, italianos, quanto alemãos? Sim, a confissão deles ele recebia. Mas não era só isso. Aí é que acontece uma coisa fantástica, ou melhor, uma coisa sobrenatural que é muito peculiar na vida do Padre Pio. O Padre Pio voava. É isso mesmo, galera. Então, o Padre Pio voava, parava na frente dos bombardeios norte-americanos e britânicos, e os bombardeios davam a volta para a base. Veja, só que não acontecia só isso. Quando o Padre Pio chegava junto dos aviões, o comando dos aviões, sem que os aviadores dessem, obedecia o Padre Pio. As bombas se soltavam e caíam numa região não habitada e voltavam para a base. Veja que coisa fantástica, que coisa extraordinária, que coisa sobrenatural. E quando os aviadores chegavam então para o comandante deles, um comandante chamado Rossini, General Rossini, italiano, falava para eles, não, nós não conseguimos atacar a casa alemã, que está em São Giovanni Rotondo, porque um padre, um frei, um monge, voa e desvia os nossos aviões, e as bombas elas caem num lugar onde não tem nada. O general Rossini não acreditou naquela história. E eu acredito que até você mesmo, que está aí do outro lado também, não esteja acreditando nessa história tão fantástica. Isso é uma coisa dos santos. Os santos fazem coisas que nós não conseguimos imaginar pela nossa razão. Então, o general Rossini decide, juntamente com uma força de aviadores, sem ser aqueles que tinham ido, então bombardear. E ele disse para aqueles soldados, vocês são molengas, vocês não conseguiram fazer a missão, eu vou lá e vou mostrar para vocês. Então o general Rossini voa, passa por Fórdia, que já estava destruída, por várias regiões que eles já haviam atacado, destruído os alemães que lá estavam, e vai chegando sobre São Giovanni Rotondo. E ele se depara então com quem? Com o Padre Pio de Peutrautina, parado na frente do avião, sobrevoando o avião. E Padre Pio dá ordem àquele avião, que aquele avião volte, e aquelas bombas elas caem em lugares onde não tinha pessoas. Então, veja, os soldados que estavam na base estavam curiosos para saber o que era que o Rossini ia falar quando chegasse. Então o general Rossini chega, pousa o avião dele e diz, aconteceu comigo. Gente, o general, um homem formado, inclusive era protestante, naquilo de melhor que ele sabia. O que ele sabia de melhor era pilotar avião destruído, jogar bomba em tudo que é canto. Ele pousa o avião e ele diz, bem, um padre, eu não conseguia acreditar, mas um padre desviou os nossos aviões e soltou as nossas bombas em lugares onde não tinha ninguém. A guerra estava indo para o fim, acabou-se, e se ouvia falar de um frei que aparecia em 2 lugares no mesmo tempo, um frei no qual tinha as estigmas,
Um frei que salvava soldados de Minas. Então o general Rocinho decidiu ir a São Giovanni de Rotondo, conhecer esse frei que morava lá, o Frei das Estigmas, o Frei Pio de Peuteltina. E quando ele chega a São Giovanni de Rotondo, ele entra na igreja e ele vai para a sacristia. E quando ele entra na sacristia, ele bate de frente com o Padre Pio. E o Padre Pio, gente, tem um senso de humor muito legal. O Padre Pio chega perto dele, dá uma batidinha no ombro dele e diz: meu filho, é você que queria matar a todos nós, né? Mas você não conseguiu, não foi? E aquele homem cai de joelho. Só que coisa interessante, aquele homem ele era protestante e ele falava só inglês. Ele era italiano, mas ele falava inglês porque ele coordenava... ele era general de forças britânicas norte-americanas, então ele falava inglês. E ele fala em inglês e o Padre Pio responde em inglês. Gente, outra coisa fantástica. O Padre Pio é filho de camponês. É de uma região de camponeses na Itália. O Padre Pio nunca teve contato com a língua inglesa, não sabia falar. E o Padre Pio o cumprimenta. E daquele momento em diante, o general Rocinho se torna amigo do Padre Pio. Olha que coisa fantástica. Hoje em dia tem se falado muito de desenvolver potencialidades mentais, físicas, que as pessoas são capazes de fazer isso e aquilo, que nós temos uma parte no nosso cérebro que desenvolve as nossas potências mais ocultas. Tudo isso pode até ser verdade, tem um fundo de verdade sim. Mas a maior potencialidade que você pode desenvolver é a potencialidade da santidade. Porque eu nunca vi um dessas pessoas muito inteligentes, por mais inteligente que ele seja, eu nunca vi ele voando como o Padre Pio voava. Eu nunca vi ele ter as estigmas de Cristo como o Padre Pio teve. E como foi que o Padre Pio conquistou isso? Com uma palavra: santidade. É a maneira que você vai desenvolver as suas potencialidades, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nos seus estudos. Seja santo e você será uma potência para esse mundo, assim como o Padre Pio foi. Se você gostou desse vídeo, deixa aí comentários aí embaixo, dizendo que gostou e que quer saber mais sobre curiosidades do Padre Pio. E se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos. E um grande abraço e um tapa no rosto do Padre Pio. Grande abraço, povo de Deus!